Muito bom dia, amigos ouvintes da Rádio e TV Liberal, do programa Olho Vivo. Nesta manhã estamos recebendo o vereador Duda Pompermayer, vereador de Bento Gonçalves, que vai falar um pouco conosco sobre suas andanças e também sobre um tema pontual que é a Escola Cívico-Militar. Vereador, prazer em recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio e TV Liberal. Bom dia. Obrigado, bom dia, Claucir, bom dia aos ouvintes da Rádio e TV Liberal, ao pessoal aqui de Guaporé e toda a região da Serra Gaúcha que nos acompanha aí nessa manhã. Uma das bandeiras do Zuco, o deputado Zuco, é a Escola Cívico-Militar. E o senhor vem abraçando essa causa também para tentar fazer com que essa ideia ela entre também na nossa região. Como é que está essa situação numa conversa que eu tive bastante informal com o prefeito Valdir Fabres? Então, Claucir, a gente está agora andando pelas cidades aqui da Serra, levando esse projeto do deputado Zuco, também é um projeto do governo federal, com algumas mudanças, né? Aqui a forma como acontece no estado e como acontece a nível federal é um pouco diferente, até podemos falar sobre isso depois, né? Mas a gente está tentando trazer para as cidades da Serra Gaúcha esse projeto. A gente conseguiu levar lá para Bento Gonçalves, onde eu sou vereador, né? Esse ano já começa a funcionar lá uma escola e agora estamos andando por demais cidades da Serra. Aqui Guaporé é uma cidade que a gente pretende poder oferecer o projeto e ver a possibilidade dele acontecer. Vereador, uma situação também que a gente, inclusive há tempo atrás, ventilava-se que Guaporé seria contemplado. Eu não sei se perdeu o prazo, o que aconteceu, se foram eleitas outras prioridades ou outras cidades da região. Existe essa probabilidade ou é só questão política? Então, Claucir, como acontece, como eu te dizia, né, o programa federal e o programa estadual. No programa federal, a gente precisa de escolas que tenham de 500 a 1.000 alunos do ensino fundamental 2 e médio, né, do 6º ano do fundamental ao 9º ano e o primeiro ao 3º do médio, para entrar no programa federal. O que é difícil ter escolas tão grandes assim aqui na nossa região, né? Mesmo lá em Bento Gonçalves não tem escolas com mais de 500 alunos desse nível fundamental 2 para médio, né? Para facilitar que as escolas cívico-militares cheguem no estado, o tenente-coronel Zuco, o deputado Zuco, conseguiu aprovar no estado um projeto que faz com que mais escolas e cidades menores possam receber. Não tem essa obrigatoriedade de ser uma escola de 500 a 1.000 alunos do Fundamental 2 para o médio para receber o projeto. Já são mais de 70 cidades que receberam o projeto nos moldes estaduais, né? E esse projeto estadual permite que a gente possa trazer para cidades menores agora também. Acompanhando algumas estatísticas e algumas informações, 66% dos nossos educandos, dos nossos alunos na idade de 6, 7, 8 anos, não sabem o mínimo ler e escrever ou não foram alfabetizados. Primeiro, pelo ensino ser ruim. Segundo, por a questão da pandemia, o que faz necessário realmente se repensar na nossa educação. E a Escola Cívico-Militar viria muito bem preencher esse espaço e recuperar esse déficit muito grande que a gente tem. Claucir, duas coisas quero apontar aí no que tu disse, né? Primeiro, eu sou professor de profissão. Melhor, né? Tem conhecimento de causa. Eu costumo dizer que estou político, estou vereador, mas sou professor. Eu sou professor e acompanhei nesses últimos anos, sou professor já há 10 anos na rede pública e privada. Sou professor concursado do Estado do Rio Grande do Sul. Trabalho já, né, aí há 10 anos nesse meio e eu tenho visto essa desvalorização da educação acontecer durante todo esse processo e a pandemia foi o pior momento deles. Extrapolou tudo. Com certeza. Eu costumo dizer que eu nunca havia sido impedido de exercer minha profissão, né, como foi agora na pandemia. E aí tu já tinha um problema que a escola vinha sendo desvalorizada e ainda agora, institucionalmente, ela foi fechada. Isso deu mais ainda uma impressão ao aluno de que a escola não era tão importante, de que a escola não era tão interessante. Ele ficava em casa, às vezes ele fazia as atividades, às vezes ele não fazia. Duvido muito que na maioria ele conseguiu aproveitar esse ensino online, né? Como tu mesmo disse, pensa em passar o processo de alfabetização online, sem ter o professor ali do lado. Então, com certeza, a educação sofreu muito. E aí temos diversos, né, meios para tentar melhorar. Eu falo muito sempre sobre a valorização do professor. Né? Eu preciso que seja um professor que esteja motivado a trabalhar, uma comunidade escolar que precise participar.
E aí a Escola Cívico-Militar vem como um entre vários projetos que podem ser feitos para essa melhora, né? Não digo que todas as escolas tenham que se tornar escolas militares, né? Nós temos bons resultados nas escolas militares em avaliações institucionais, em avaliações de vestibular, em avaliações de Enem. Então, ela se apresenta como um dos caminhos para a gente ir resolvendo isso. Agora, o governo federal já anunciou o reajuste de 33% para o magistério e os prefeitos e governadores estão chiando. Mas fica uma pergunta. 25% do orçamento dos municípios do estado é para a educação. Será que esse orçamento realmente está sendo aplicado na educação? Ou há desvio desse recurso para outras áreas, outras atividades, outras esferas que não a educacional? Então, Cláudio, esse é um ponto que eu brigo muito e que eu falo muito quanto ao pagamento dos professores. Primeiro, a questão, né, desse reajuste de 33%, se eu não me engano, do governo federal, exatamente, né, no piso salarial dos professores, né, o maior desde a lei do piso. E já há uma grita de governadores e de prefeitos, falência, né, das prefeituras. Exatamente, né? Nós já vemos prefeitos... Aí esse período de pandemia que não se gastou nada com e educação. Governadores, justamente. Já vemos prefeitos e governadores reclamando de que não vão conseguir pagar esses salários. Claro, ele pode muito bem reajustar as contas públicas. Nós temos, como o senhor disse, 25% obrigatório por Constituição. Em algumas cidades até mais. A minha cidade, Bento Gonçalves, tem 32% da verba pública, né, destinada à educação, sem falar do Fundeb. Né, o Fundeb, que vem crescendo desde 2019, ele aumentou, tem vindo muito dinheiro federal, né, para dinheiro por aluno, né, pelo Fundeb, onde 70% do investimento do Fundeb tem que ser para pagamento pessoal em escola, né, professores e trabalhadores da educação. Então, sim, essa valorização tem sido tentada, feita por movimentos federais, mas governos estaduais e municipais muitas vezes fazem aquele jogo de conta pública de dizer que já investem tanto aqui, né, daí constrói escola, compra equipamento, mas não bota lá no professor. Né? Então faz todo esse jogo de contas para que faça não sobrar dinheiro que poderia sobrar e sim fazer o reajuste. Um outro assunto também, já que o senhor está prestes a representar, ou pelo menos é um pré-representante ou um pré-candidato a deputado estadual, né? Isso. Um tema que a gente discute bastante são as questões das praças de pedágio que deverão ser criadas. Há um lote já das nossas rodovias e o senhor veio pela 431, né? Isso. São Valentim. Isso. Agora, depois de muito tempo, estão resolvendo aí. Tem algumas crateras novamente, mas foi um problema. Mesmo tendo um secretário de transporte que foi o postal, não foi resolvido à época. E agora temos a nossa 129, que é a nossa única de logística para transportar as economias de Guaporé, sentido casca e uma buraqueira só. Não, aí o governo anuncia milhões e milhões e bilhões e bilhões e não se faz um recapeamento da 129 e pedagiada pela EGR, sentido Encantado também há muitas dificuldades. A pergunta é, pedagiar sim, mas será que o governo não está fazendo isso realmente para que a Serra e a nossa região engula essa imposição em detrimento de uma recuperação da nossa malha rodoviária? Porque hoje nós somos muito mal assistidos. Com certeza, Cláudio. Eu tenho acompanhado essas discussões quanto às concessões. Como tu já disse, né? O pedágio ele pode sim ser algo bom, se bem feito, se com taxas justas. Nós estamos acompanhando esse processo de concessão das estradas. O problema é onde vão botar as praças, né? A localidade das praças, né, de pedágio. E mais do que isso, né, a fiscalização e o controle que vai ter desses investimentos. Por exemplo, você botar entre Bento e Garibaldi é para quebrar os dois municípios. Nós temos agora discutido na última semana, lá na 470, né, a estadualização de uma 470 que foi muito comemorada quando voltou, né, a federação, quando ela se tornou... E melhorou, né, as condições. Melhorou as condições e agora está se discutindo o retorno de parte dela para o Estado. Para pedagiar, né? Para ter poder de barganha. Na verdade, o pedágio já estava lá incluído, né, na concessão lá na 446, na descida de Barbosa, né, para depois São Vedelino, Porto Alegre. Então já tem um pedágio ali estipulado. Né? Então a gente espera que não se coloque outro, obviamente, né, ali entre Garibaldi e Barbosa, né, que se mantenha um só, e que a grande questão é que esse investimento vá para lá. Então, se queiram estadualizar aquele pedaço, e da mesma forma aqui nessas estradas que tu citou, né, a grande preocupação é fiscalizar para que o investimento venha, né, o investimento venha para essas estradas que estão sendo concedidas.
O que não falta é trabalho, né? O que nós certeza. precisamos realmente é de um representante para atender a região. Por exemplo, recentemente foram contemplados vários municípios, a União da Serra e Guaporé ficou fora do processo de pavimentação, porque não tem um representante legítimo. Nós não temos representante político hoje. Quem é que representa essa região de Guaporé, essa região de Bento Gonçalves no parlamento? Justamente, O tamanho de Bento Gonçalves, quem é o deputado de Bento? nós temos um deputado federal suplente eleito lá, né, Aí- que aí- a gente não. sabe como funciona com suplência. Aí é difícil você ter um deputado de Nova Alvorada eleito. Aí que tem Exatamente. 2, 3 mil habitantes. Aí tem Bento Gonçalves, que mais de 100 mil habitantes, não tem nenhum representante exatamente. legítimo e legal eleito. Exatamente. Então é justamente isso. Assim, Começa pela gente, né? Eleger alguém que esteja aqui, conheça a realidade aqui. Eu me coloco justamente, né, nessa posição de ocupar esse espaço. Né? O que me motiva a estar andando agora aqui por essa cidade, estar aqui em Guaporé, que estive mais cedo ali em Dois Lajeados também, né? A região ali, mas também Nova Prata, Veranópolis, costumo visitar bastante, assim como a minha região lá, Bento Gonçalves, Garibaldi e Barbosa. Né? E dessas andanças você vai criando uma proposta, né? Criando vínculos, criando propostas. E ouvindo os reclames. Ouvindo os reclames. Então eu estou me colocando à disposição para representar essa região. Né? Vindo num projeto aqui junto ao ministro Onyx Lorenzoni, que é pré-candidato ao governo do estado, junto ao deputado Tenente Coronel Zucco, que é pré-candidato a deputado federal, e eu como pré-candidato a deputado estadual para tentar dar uma representatividade para essa região, que como tu mesmo disse, é uma região rica, uma região de onde se aproveita muito imposto, uma região que é importante para o estado, mas que não tem representação. Mas que precisa de uma representatividade política forte. Precisa e tem faltado nos últimos anos. É o que o pessoal reclama do Nordeste. Mas o Nordeste é uma bancada unida, eles brigam por um objetivo. E aí fica, porque tudo para o Nordeste. Unidos. O que falta para o Rio Grande. Né? Precisamos ter um representante em cada uma das regiões. Né? Não adianta eu estar sempre... e claro, não quero aqui criticar o trabalho de qualquer outro deputado, né, ou de outro agente político, mas ele vai com certeza sempre se preocupar mais com a região dele. Né? Então nós precisamos ter os nossos da nossa região, que com certeza vai dar mais atenção para nós. Deputados Copa do Mundo, que vêm em 4 anos. Né? É esse cuidado com esse voto que fica aqui. Né? Nós precisamos que o nosso voto fique aqui. Teve deputado que recebeu uma votação espetacular em Guaporé e nunca apareceu aqui. Costuma acontecer bastante nas nossas cidades. Bastante. É aquela onda, né? Deputado, o pré-candidato a deputado, o vereador... Amém, amém, que assim seja. Vereador, muito obrigado pela participação aqui, sucesso, bom trabalho. Muito obrigado, Claucir, obrigado aos ouvintes da Rádio TV Liberal, ao pessoal aqui de Guaporé e da região que nos acompanhou aí, muito obrigado pela oportunidade. Falamos aqui no programa Olho Vivo, da Rádio TV Liberal, com Duda Pompermayer, vereador de Bento Gonçalves, falando conosco na programação da Liberal.